Eu acho, essa é uma pergunta muito interessante. Quando você observa a atuação de alguns músicos dentro do universo da música de concerto brasileira, você vê que alguns, muito poucos, tiveram uma atuação de grande impacto naquilo que a gente pode chamar de nível nacional, né? O primeiro que vem à mente, e provavelmente o maior de todos, é o Villa-Lobos, né, com a sua proposta de musicalização universal aqui no Brasil, né, com aqueles corais de 40 mil pessoas em campos de futebol, esse negócio todo. Acho que se alguém como o Villa-Lobos, que estivesse fazendo alguma coisa parecida com aquilo, virasse na televisão, no rádio, em algum lugar, para esse monte de gente dissesse vamos nos vacinar, eu acho que ele causaria um impacto tremendo. Depois disso daí, eu consigo pensar no Eleazar de Carvalho, que fazia concertos para a juventude, concertos de caráter didático, né? Então ele também tinha uma penetração muito grande no que diz respeito à troca de ideias e opiniões, e provavelmente aquilo que a gente poderia chamar de influenciador, né? E o outro seria o Isaac Karabchevsky, né? Que durante muito tempo foi um personagem muito popular dentro do convívio, né, com a sociedade brasileira. Ele era o diretor da USB, ele tinha uma participação muito importante no projeto Aquários, que era, enfim, em linhas gerais, uma série de concertos que juntavam orquestras em concertos ao ar livre, né? Então tinha sempre muita gente envolvida com esses projetos que tinham bastante cobertura de mídia. Agora, depois desses caras aí, a gente vai ter o Diogo Pacheco, que fazia alguma coisa interessante, a gente vai ter o Nestlin, que também conseguiu algum reconhecimento da sociedade, mas, de uma maneira geral, eu tenho a impressão que nós que atuamos nessa área da música somos bastante dissidentes do resto da sociedade. Eu acho que esse é um dos grandes erros, do meu modo de entender, na nossa atuação, que a gente cai naquela armadilha de que a música de concerto é uma música de elite, é uma música para entendidos, é uma música, o assunto é diferente, e aí isso daí se torna um espelho, né? Quer dizer, se o músico não se vê como uma parte integrante da sociedade, mas sim daquele universo dos conhecedores, a sociedade, por sua vez, vai pensar da mesma maneira. Ah, esses caras aí só gostam de tocar para gente que sabe, que conhece, né? E aí a gente não tem outra escolha senão observar um distanciamento da nossa capacidade de penetração social, cultural, na nossa atuação, e aí a gente vai se tornando irrelevante, né? Foi isso que você perguntou? Sim, foi bem nesse sentido. É uma pergunta difícil, né? Queira ou não, é. Na verdade, eu não acho uma pergunta difícil. Eu acho que não. Eu acho que você já leu o Discurso dos Sons, do Harnoncourt? Os 2, 3 primeiros capítulos desse livro, se você Sim, ler, você vai lembrar. Se você não leu, trata de ler, porque eu acho que é muito interessante. sim, eu li um pouco. São, então, no começo desse livro, o Harnoncourt fala muito sobre o negócio, como é que é? Especialização, a especialização, e como a especialização traz esse tal desse emburrecimento. E esse distanciamento, né, do contemporâneo. Você menciona o funk, por exemplo. O funk, como o rap, como o hip hop, hoje, isso tudo funciona como válvula de escape, isso tudo funciona como amplificação dos anseios de uma parte da nossa sociedade, né? Existe um pedaço da letra do funk que fala de que o tapinha não dói, ou que o fogão, não sei de que marca é melhor, e, enfim, essas letras engraçadas. Mas existe um outro lado do funk que está relacionado com o sufoco do personagem do brasileiro da periferia, né? Que acaba tendo que conviver no seu cotidiano com o tráfico de drogas e a repressão policial, a falta de escola, a falta de apoio, vamos dizer assim. E funk e hip hop, eles estão relacionados com isso daí. Então é óbvio que você vai ter uma repercussão muito grande
dentro do universo da sociedade. Então, quando o Renan Kudo começa a falar desse excesso de especialização, você começa a ver músicos que mergulham cada vez mais dentro de detalhes desse universo, se esquecendo da função social. Nós temos uma função social, sociocultural, eu diria, que provavelmente é mais importante do que se preocupar com a altura do cotovelo, né? Não que a altura do cotovelo não seja importante, ela é muito importante, mas se a gente não tem o público para vir assistir o nosso concerto, exatamente para que a gente vai ficar estudando tanto, né, com tanta intensidade? Então, o Renan Kudo fala exatamente isso, que toda essa especialização acabou desenvolvendo no músico erudito alguma coisa que eu traduzi como emburrecimento. A gente se torna burro, porque a única coisa que a gente quer fazer é treinar o primeiro dedo para fazer assim, depois o segundo dedo fazer não sei de que jeito, e depois sei lá quais combinações que a gente tem que fazer com todos esses dedos e tudo mais. Poucas vezes a gente se preocupa com a tal da música e poucas vezes a gente se preocupa com com aquilo que a gente pode trocar, né, com a sociedade. Eu acho que, de uma certa forma, talvez a gente se sinta confortável nesse pedestal. Não, nós fazemos aquilo que se chama de música erudita. Erudita é música só para quem sabe, para quem é culto, né? Não é essa coisa popular. E aí a gente se coloca nesse pedestal, a gente não desenvolve intercâmbio com a tal da sociedade. E aí é óbvio que a gente vai se distanciar dela. Enquanto a gente for burro, nesse sentido da hiperespecialização, a gente vai continuar distante da sociedade. E aí a gente não vai conseguir fazer com que eles achem que a gente é importante para eles. E eu acho que a gente é muito importante para eles. A gente se esquece que a nossa função é trazer essa informação musical para o seio da sociedade. E eu acho que se a gente começa a estabelecer fronteiras e barreiras, muros entre os gêneros musicais, a gente vai estar ajudando a criar fronteiras, barreiras e muros entre os segmentos da sociedade, que é o que eu acho que está acontecendo no Brasil de hoje, aquilo que muita gente chama de polarização, que eu acho que começou exatamente nesse período de 2013 a 2014, essa tal dessa polarização, no meu modo de entender, não está ajudando a sociedade brasileira a melhorar. Eu acho que não. Eu acho que a gente está vivendo um momento bastante delicado. Acho que a gente está à procura desse tipo de aceitação mútua, né? Então nós músicos acabamos nos tornando radicais e sectários, né? E isso está acabando conosco.